Você sabia que a dívida pública do Brasil ultrapassa os 9 trilhões de reais, o maior montante da nossa história? Mas o que isso representa para a vida das pessoas comuns? Bem, antes de entender como isso afeta o nosso dia a dia, é importante voltar alguns passos e compreender de onde vem essa dívida gigantesca e como ela funciona. Vem comigo. A dívida pública nasce quando o governo gasta mais do que arrecada. Simples assim. Imagine um chefe de família que tem um salário fixo, mas constantemente gasta mais do que ganha. O que ele faz? Pega dinheiro emprestado para cobrir o que falta. Com o Estado, acontece a mesma coisa. Como explica o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Kfouri, os governos se financiam junto a banqueiros desde que existe Estado. Ou seja, essa prática não é nova nem recente. No capítulo 1 do livro Dívida Pública, a experiência brasileira, de 2009, disponível no site do Tesouro Nacional, o especialista do Banco Mundial, Anderson Caputo Silva, revela que a história da dívida no Brasil começa ainda no período colonial, lá pelos séculos XVI e XVII. Isso mesmo, nossa relação com o endividamento é tão antiga quanto o próprio país. Mas afinal, o que é essa dívida pública nos dias de hoje? De forma simples, a dívida pública é o dinheiro que o governo toma emprestado quando gasta mais do que arrecada. Isso é chamado de déficit fiscal, ou seja, quando os impostos, taxas, contribuições e demais fontes de renda não são suficientes para bancar todas as despesas, como saúde, educação, segurança, programas sociais, aposentadorias e o próprio funcionamento da máquina pública. O governo então precisa buscar recursos extras. E como ele faz isso? Emitindo títulos da dívida pública. É como se o governo dissesse ao mercado: "Ei, alguém pode me emprestar dinheiro agora? Eu pago depois, com juros." Esses títulos são comprados por bancos, fundos de investimento, empresas e até pessoas físicas como você quando investe no Tesouro Direto, por exemplo. Na prática, você está emprestando dinheiro ao governo e, como todo empréstimo, há um compromisso. Ele vai te pagar depois com juros. Dá para imaginar como um financiamento bancário. O banco te empresta hoje e você se compromete a devolver no futuro com correção. Com o governo é a mesma lógica, só que em escala bilionária. Essa engrenagem parece funcionar bem, mas até certo ponto. Quando a dívida cresce demais e a arrecadação continua limitada, o governo pode acabar pagando mais juros do que investindo em áreas essenciais para a população. E é aí que a conta começa a pesar, principalmente para o cidadão comum. Agora você pode estar se perguntando por que o governo simplesmente não emite mais dinheiro para pagar suas contas e resolver a dívida. A resposta parece simples, mas o impacto seria devastador. Emitir dinheiro sem lastro, ou seja, sem o aumento correspondente na produção de bens e serviços, gera inflação. É como jogar mais dinheiro numa economia que não cresceu. O resultado, o poder de compra da população cai, os preços disparam e a moeda se desvaloriza. Por isso, imprimir dinheiro além do necessário é uma prática evitada ao máximo. Diante disso, o caminho que resta ao governo é buscar crédito no mercado, mas esse caminho também tem suas armadilhas. Quando os investidores percebem que o governo está gastando demais e arrecadando de menos, começam a duvidar da sua capacidade de pagar a dívida. E o que eles fazem? Exigem juros mais altos para continuar emprestando. É aí que entram as chamadas metas fiscais, tão comentadas por economistas e agentes do mercado financeiro. Essas metas são uma forma de o governo mostrar responsabilidade com os gastos públicos. Elas funcionam como um compromisso. Estou controlando minhas contas para não assustar quem me empresta dinheiro. Se o governo cumpre essas metas, passa mais confiança ao mercado, consegue captar recursos com juros menores e ainda evita um efeito dominó que pode prejudicar toda a economia. Mas, se as metas são ignoradas, a confiança some e o custo da dívida aumenta para todos nós. Agora que você já entendeu de onde vem a dívida pública e por que o governo não pode simplesmente imprimir dinheiro para pagá-la, surge uma pergunta ainda mais direta. Afinal, o que tudo isso tem a ver comigo? Mais do que você imagina. Segundo dados da CNN Brasil, quando a dívida federal brasileira estava em 7,3 trilhões de reais em 2024, isso equivalia a cerca de 34,28 mil reais por cidadão, considerando os 215 milhões de habitantes na época, segundo o IBGE. E esse número só cresce. Com a dívida já ultrapassando os 9 trilhões de reais em 2025, esse valor por pessoa
pessoa está ainda maior. É como se cada brasileiro, mesmo sem saber, já começasse a vida devendo ao governo. Mas o impacto vai muito além do simbolismo. Quando a dívida aumenta e o governo precisa pagar mais juros para conseguir se financiar, o Banco Central muitas vezes reage aumentando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E quando isso acontece, todos nós sentimos os efeitos no bolso. De acordo com o jornal O Globo, a alta da Selic afeta diretamente 5 áreas da vida do cidadão comum: endividamento das famílias, crédito para empresas, crédito imobiliário, atividade econômica e aplicação financeira, sendo esta última, e ao contrário das demais, pode se tornar uma saída para quem decide investir. Endividamento das famílias. Você já reparou como a fatura do cartão parece nunca diminuir? Quando a taxa Selic sobe, os juros cobrados em cartões de crédito, empréstimos pessoais e financiamentos também aumentam. Isso significa que aquela dívida de R$1.000 no cartão pode virar R$1.500 ou R$2.000 em poucos meses. É como se cada mês o buraco ficasse mais fundo. Famílias que já vivem no limite veem as contas se acumularem, a escola do filho, o gás da cozinha, o remédio da família, tudo isso começa a disputar espaço com a dívida. Crédito para empresas. Com o crédito mais caro, o pequeno comerciante que queria ampliar o mercadinho do bairro desiste. A dona da confecção local já não consegue comprar tecido a prazo. A indústria pensa 2 vezes antes de contratar ou investir. Isso gera um efeito cascata: menos crédito, menos produção, menos vagas de emprego. O trabalhador que depende daquele serviço acaba demitido ou sem aumento ou com o salário atrasado. O medo da instabilidade cresce e o consumo cai ainda mais. Crédito imobiliário. O sonho da casa própria vira um pesadelo. O financiamento, que antes tinha parcelas de R$1.200, passa a custar R$1.800 ou mais. O banco exige renda maior para aprovar o crédito, e aí aquele jovem casal que estava animado para sair do aluguel precisa adiar os planos ou até mesmo desistir de vez. Mesmo quem já tem financiamento sente, a prestação pode subir e o orçamento familiar ficar mais apertado. O café da manhã com leite e pão vira luxo, o pãozinho francês que custava 50 centavos agora beira R$1. Com R$2 que antes compravam 4 pães, agora talvez dê para comprar 2, e olhe lá. Atividade econômica, tudo isso junta e afeta a economia como um todo. Se as famílias estão endividadas, consomem menos. Se as empresas não investem, produzem menos. Se a economia para de girar, a crise bate à porta. A geladeira fica vazia, o lazer do fim de semana é cortado, comprar carne vira evento raro, o leite das crianças começa a pesar no orçamento e o pior, a esperança de dias melhores vai se apagando aos poucos. Por isso, entender a dívida pública e o impacto da Selic não é papo de economista, é uma conversa necessária para quem sente o peso da vida real. Se isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo com o Brasil e com o próprio bolso. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos juntos transformar conhecimento em atitude.